preparando para o Enem. Olha aí, coisa boa, né? Faz diferença ou não uma boa noite de sono? O sono pode interferir no seu aprendizado, na qualidade do que virá depois? Pois é, a gente foi buscar a informação aqui, direto na fonte. Estamos recebendo a Amanda Lira, ela é médica do sono, né? E a gente estava tirando onda aqui, dizendo que quem ronca, obviamente, tem o seu sono prejudicado, né? Então, se você é estudante, cuidado na vida, tá? Agora, doutora, por que dormir bem faz diferença na nossa capacidade de aprendizado? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, né, da equipe da Rádio Mix, Marcos, Thaís, bom dia, caros ouvintes. Então, dormir é fundamental, né? É uma necessidade fisiológica. Então, a gente não dorme à toa. É durante o sono que o corpo ele se revigora, se restaura. Então, há o equilíbrio de toda a nossa fisiologia. Então, do contrário, se não se dorme adequadamente, e aí vale, né, reforçar que esse adequadamente tem a ver tanto com a duração do tempo de sono, como com a qualidade dele. Então, para que o sono aconteça com as fases adequadas, aconteçam os ciclos, porque acontecem cerca de 4 a 5 ciclos de sono numa noite. É preciso que haja também a duração suficiente para que isso aconteça. Uma mesma dormida tem 4 ciclos? O ideal, o que é esperado, é que aconteçam de 4 a 5 ciclos de sono por noite. Então, por isso que precisa das 8 horas. Em torno disso, de 7, 8 e às vezes até mais, um pouco mais, dependendo de cada caso, né? Tem pessoas que relatam, eu só preciso dormir 5 horinhas, 6 horinhas, e aí é normal uma pessoa conseguir se revigorar, descansar, se sentir bem com apenas 5 horas de sono, ou esse sono vai ficando acumulativo ao longo da semana? Então, Thaís, normalmente, para a maioria das pessoas, é preciso uma quantidade maior, em torno disso, de 7 a 9 horas de sono por noite. E aí eu gosto de salientar que a melhor qualidade de sono é realmente nesse período noturno. Agora, existem as variações individuais. E aí isso também deve ser considerado. Então, tem pessoas que conseguem dormir menos e conseguem ciclar nessas fases do sono, né? Em todas as fases do sono, porque ele não acontece de uma forma monofásica. Então, não é regra. Não existe assim, olha, o ser humano ele tem que dormir no mínimo 6 horas por noite. Não tem isso. É uma regra, mas que não se aplica a todos, porque existem as variações. Existem aquelas pessoas que mesmo dormindo uma quantidade menor, 6 horas, boto por aí, consegue ciclar adequadamente nessas fases do sono e o sono ser restaurador. E existe o contrário também. Pessoas que precisam até dormir mais do que 9 horas para poder ter um sono que reequilibre toda a fisiologia orgânica. Quando a gente foca isso para quem está se preparando para o Enem, a gente está falando de um ser humano, né, que ele está em processo de transformação do seu corpo, não é? Está concluindo ali a maturidade do seu corpo, em alguns casos ainda até demorando um pouco mais, e ao mesmo tempo com essa responsabilidade de ter um rendimento intelectual. Para essa situação, o que dizer para um estudante, para um pai de estudante, para passar para ele, porque pode ser que eles estejam dormindo agora ou descendo para a escola com o pai. Qual é o ideal nesse sentido? Então, é preciso que realmente tenha um tempo de sono, né, como eu falei, suficiente para entrar nessas fases do sono adequadamente. Especialmente nas fases do sono mais profundo, que são o sono de ondas lentas e o sono REM. É nessas duas fases mais profundas que o nosso organismo ele se reequilibra. Então, o sono ele faz um processamento. Do que, por exemplo, com relação à questão da memória. Durante o dia, as informações elas são coletadas e são armazenadas numa região do cérebro, que é o hipocampo, e que nessa região, esse conteúdo que foi aprendido, por exemplo, no caso do estudante, né, que foi aprendido durante o dia, fica nessa região. E aí, à noite, durante o sono, o cérebro ele processa essas informações e ele faz uma análise do que é interessante reter e o que é interessante eliminar. Só que para que isso aconteça é necessário que chegue nas fases do sono profundo, tanto o sono de ondas lentas como o sono REM. São nessas fases que o cérebro faz essa análise e aí ele transfere o que é interessante reter para uma outra região do cérebro, que é o córtex cerebral. Aí sim vai haver o registro da memória mais a médio e longo prazo. E aí sim o estudante ele consegue sedimentar adequadamente
o conteúdo que ele aprendeu durante o dia e vai perpetuar, né, por mais algum tempo. Eu não passei de primeira no vestibular, né? Eu já vinha de uma sequência, eu nunca fui um bom aluno, principalmente no ensino médio, e eu estudava química, ainda fui estudar química. E perdi um ano no antigo primeiro grau, né? Que agora fala fundamental, né? E perdi no ensino médio. E não passei de primeira no vestibular. E aí ficou a responsabilidade do segundo ano, de fazer de novo, né? Mãe ali investindo. E tem um episódio que é interessante. Eu cheguei, isso próximo da reta da prova. Eu fui acordei, falei um conteúdo do que eu tinha aprendido, e como meu terror era cálculo, e era alguma coisa de matemática, e voltei a dormir. E aí, nesse dia, eu não fui, né? Esse menino não tá bem, né? Ele falando, acordando, dizendo uma coisa e voltando. Essa tensão cerebral, isso é normal, porque deu até um susto na minha mãe, na pessoa que estava pirando trabalho, mesmo. Viu, Marcos? E aí, resultado. Mas eu descobri que outras pessoas passavam por isso também, agora não conversavam. Quando eu contei de brincadeira, aí foi surgindo outras pessoas que estavam vivendo coisas assim, acordar de noite e tá com um conteúdo que foi o da aula anterior. Isso é normal, esses flashes assim na cabeça da pessoa, ou é fruto de um sono realmente atrapalhado? Porque a pessoa fica atrapalhada, né, nessa fase. Provavelmente o excesso de informação, né? Sobrecarregou a atividade cerebral, e aí você provavelmente despertou por conta Já disso. pensou? O excesso de informação e leva a um certo grau de tensionamento, de estresse mesmo, né? A gente percebe, assim, a mãe acordar, vai pra aula, sim, mas menos é mais, porque tem aquela... Aí, voltou a dormir, foi assim. É possível que você tenha acordado numa fase profunda do sono, possivelmente no sono de ondas lembras. Precisava de mais um tempo. Precisava de mais tempo para o despertar, para poder a atividade cerebral voltar, né, ao nível mais ou menos de vigília, e você ter um despertar mais consciente. Você entrou no estágio de sonambulismo. Né? Na verdade, pode ter sido também uma parassonia, né? Que é um despertar durante a fase do sono de ondas lentas. Parassonia, gostei do nome. Pois, tem que entender, né, o que é que acontece, porque nessa fase de estudos é comum os jovens acordarem, não, isso, né, falarem, verbalizarem durante o sono. Muita coisa realmente na cabeça, a pressão faz com que isso aconteça, não é nada incomum, não. E que se não for, né, equilibrado e de repente fazer uma avaliação mais detalhada, pode desencadear um distúrbio do sono mesmo. Virar a noite estudando, ajuda ou atrapalha? Marcos, o sono... Tomando café, tomando guaraná, que eles inventam isso. Energético, não, olha, né? isso não é recomendado. Na verdade, o nosso ritmo fisiológico endógeno, ele segue... um ritmo mesmo, né? Então, de manhã, quando a gente acorda, ele está com um aumento da atividade de uma forma geral. Então, com a luz do sol, o nosso organismo entende que é para se estar em atividade. Uhum. E aí a gente vai exercendo as nossas atividades de trabalho, de estudos. E à medida que vai acontecendo o pôr do sol, é para essa atividade estar diminuindo. E o nosso corpo é sábio com relação a isso. Isso acontece com toda a nossa fisiologia. A natureza é assim, né? Os animais se recolhem, né? Exatamente. Então, ele se prepara para esse momento que não é apenas de descanso. Eu gosto muito de frisar sobre isso. O sono, ele acontece também para o descanso, mas a função principal dele é ser de reequilíbrio e de restaurar toda essa dinâmica fisiológica do nosso corpo. Então, assim, vai acontecendo o pôr do sol, diminuindo a intensidade da luz, a gente também deve estar acompanhando esse ritmo. O que é que eu quero dizer com isso, Marcos? Que se quando chega à noite, né, com o pôr do sol, a exposição a telas o tempo todo, como acontece com celular, computador, né, que aí o estudante está continuamente exposto a isso, tanto durante o dia como vai chegando todo e a noite vai toda, chegando né? noite adentro, acha que o máximo é estar ali. E às vezes acontece, Thaís, de até achar que esse momento de descontração e de descanso é estar ali vendo um celular, assistindo uma série, fazendo algum joguinho. E, na verdade, pode até dar uma falsa impressão de que ele está descansando, porque está se distraindo. Mas, na verdade, a atividade, né, cerebral, mental, está, né, em plena atividade ali, evitando, por exemplo, que ele entre ou diminuindo a quantidade que ele vai ter tanto de tempo de sono
como do sono mais profundo, que é o sono de ondas lentas e sono REM. Olha, a gente está vivendo essa realidade, né? Nós temos filhos em idade de preparação para o Enem e muitas vezes que eu entro mais tarde no quarto da minha filha, eu vejo o celular lá no YouTube com a videoaula ligado e ela já dormindo, e o celular lá falando, e o professor falando, e o celular do lado, e ela dormindo já. Né? Ou então com um olhar que já não, muitas vezes, já não está compreendendo nada. Exato. Mas está ali porque acha que está cumprindo, né? Eu estou vendo a aula, está aqui. Mas isso também não adianta, né? Se você dorme com o celular do lado ligado, acorda com o celular do lado ligado, a televisão ligada, tem que ter uma pausa para o cérebro, né? Com certeza. E isso é muito comum acontecer, viu, Thaís? Assim, tanto do estudante, como até de uma forma geral, né? Indivíduos que estão trabalhando e tudo mais, chega lá à noite e está assistindo TV. Essa é, inclusive, uma das maiores dificuldades que eu tenho na parte da orientação, da recomendação para os meus pacientes. E aí eu costumo lá, olha, gente, é importante fazer isso. A gente, né, enquanto médica, eu faço a minha parte, o aconselhamento, as orientações, a gente acompanha. Se for necessário alguma medicação, eu costumo dizer, olha, a medicação aqui para você é uma coadjuvante na história. É só para te dar um estímulo para você mudar todo o seu estilo e contexto de vida durante o dia. Porque o que a gente faz durante o dia repercute no nosso sono à noite. Com certeza, né? E não dormir com barriga cheia, né? Porque isso atrapalha o sono, provoca refluxo e não é legal. Além das coisas pouco saudáveis que eles costumam comer, como salgados, por exemplo, enquanto estão diante do computador. Esse assunto não se esgota aqui. Amanda Lira, médica do sono, deverá voltar, porque só essa conversa já nos despertou, né? Para deu sono. Os riscos, né, que existem em função dessa condição do sono para nós. É sempre um aprendizado, é o nosso corpo. Ela se formou numa época em que as telas não faziam tanta parte da vida das pessoas como hoje, então isso também tem interferências e a gente, claro, deverá abordar em outro momento. Muito obrigado pela sua presença, Amanda Lira, médica do sono. Adorei essa especialidade. Ela vai voltar aqui para acordar você para essa realidade. Até a próxima, doutora Amanda. Eu que agradeço. Muito obrigada. E ela passa uma tranquilidade, né? A gente chega, fica, meu Deus, eu realmente preciso dormir melhor, né? Porque não tá fácil, gente. Mas faz parte, né? 6h58, vamos seguir.